Empresas suspeitas de envolvimento têm 8 bilhões de reais bloqueados pela Justiça. A má gestão desses fundos pode ter gerado um prejuízo de 50 bilhões de reais para os trabalhadores das estatais. Ato contra o governo Temer reúne 100 mil pessoas em São Paulo, segundo organizadores. Manifestação pacífica termina com bombas de gás lançadas pela Polícia Militar. A Justiça manda soltar 18 adultos e 8 menores que tinham sido presos antes do protesto. Motorista bêbado que matou o ciclista no fim de semana vai responder em liberdade. Carro atinge moto e joga passageiros pro ar. Um gol de placa no Campeonato Brasileiro. E a despedida do bicampeão olímpico Serginho da seleção de vôlei. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O motorista que atropelou e matou um ciclista no fim de semana na Grande São Paulo vai responder ao inquérito em liberdade. O teste do bafômetro apontou embriaguez. Houve confusão novamente entre policiais e manifestantes do maior protesto contra o governo Temer até agora. Depois deste novo episódio de violência, o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que vai denunciar os abusos da PM paulista à OEA, a Organização dos Estados Americanos. A Justiça de São Paulo considerou ilegal a detenção de 18 adultos e 8 menores antes da manifestação de ontem em São Paulo e mandou soltá-los. A ouvidoria da polícia pediu que o Ministério Público investigue as prisões. E terminou mal o plano de um ex-funcionário de assaltar o restaurante onde trabalhava em São Paulo. A polícia foi chamada, houve tiroteio e um adolescente que participou do crime foi morto pelos policiais. Mais de 30 assassinatos foram registrados no Rio Grande do Sul somente no último fim de semana. Nem a presença da Força Nacional no estado inibiu a ação dos criminosos. O roubo de alianças assusta motoristas em São Paulo. Os criminosos aproveitam os congestionamentos para agir e, em alguns casos, não levam mais nada. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Somente nos últimos 3 anos, mais de 27 mil estrangeiros foram presos por viver ou trabalhar sem permissão no Reino Unido. Ponto crucial para a saída da União Europeia. O governo britânico aperta o cerco contra esses imigrantes que se arriscam em busca de sonhos e de dinheiro. Entre eles, há milhares de brasileiros. Veja a reportagem de Sérgio Uti. Você vai ver em instantes. Empresas suspeitas de fraudes em fundos de pensão têm 8 bilhões de reais bloqueados pela Justiça. Estados Unidos e Rússia não chegam a acordo sobre guerra na Síria. Protesto contra campo de refugiados fecha uma estrada na França. Nós voltamos já já. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Greenfield, que significa projetos ainda no papel. As investigações apontam para um rombo que pode chegar a 50 bilhões de reais em fraudes nos fundos de pensão das empresas estatais. A Justiça já bloqueou 8 bilhões de reais do patrimônio de 103 pessoas e empresas supostamente ligadas a essa fraude. O PT, Partido dos Trabalhadores, repudiou a operação de busca e apreensão na casa do ex-tesoureiro João Vacari Neto. Disse que a operação foi motivada exclusivamente por relatos de delatores e que representa mais uma entre tantas arbitrariedades que vem acontecendo. Vamos falar ao vivo com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Quais devem ser os efeitos políticos dessa nova operação da Polícia Federal, a Greenfield? Obrigado, boa noite. Uma série de atentados na Síria matou pelo menos 43 pessoas hoje. Os ataques atingiram regiões controladas pelo governo do país. A reunião do G20 na China terminou sem consenso entre Estados Unidos e Rússia sobre a guerra na Síria, apesar do encontro entre os presidentes Barack Obama e Vladimir Putin. O presidente Michel Temer já embarcou de volta ao Brasil após participar da reunião da cúpula. A reportagem é dos enviados especiais Patrícia Vasconcelos e Gabriel Casal.
Você vai ver a seguir. Paralimpíada, 1,5 milhão de ingressos já foram vendidos. A importância do esporte para quem tem uma deficiência. O jogador Serginho se despede da seleção de vôlei. E o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Não perca, é já já. Técnicos da área jurídica da Câmara fazem um estudo sobre possíveis efeitos da decisão do Senado no impeachment de Dilma Rousseff sobre o processo de cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. A votação está marcada para a semana que vem. Saiu agora há pouco uma pesquisa Ibope de intenção de voto para a Prefeitura de Salvador. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.